Programa Mais Saúde de hoje, eu tenho certeza que vai ser surpreendente e vai fazer um marco na sua vida. Eu resolvi fazer esse programa pelo seguinte, eu no consultório, eu tenho o hábito de fazer a seguinte demonstração para o meu paciente. Porque vocês sabem que eu retiro o glúten de todos os meus pacientes, porque não considero o glúten um nutriente adequado para o ser humano do século XXI. Nós que mantemos o nosso DNA que nem a época do homem paleolítico. Eu sempre lembro que não é porque nós estamos comendo algumas coisas diferentes, tem uns 10 mil anos apenas, que o nosso corpo se adaptou a isso. Então, o glúten todo mundo já me conhece, já me acompanha, sabe que eu retiro. Mas não adianta retirar o glúten e trocar 6 por meia dúzia. Vou explicar. Eu sempre trago na minha mesa essa fatia de pão. É um pãozinho, uma fatia de pão de forma, e eu costumo dizer para o paciente, escuta, pão com glúten, sem glúten, refinado, enfim, não importa, uma fatia de pão vai virar isso daqui de açúcar. Aí o que acontece? Fica todo mundo surpreso. Olham para mim e falam assim, como assim, doutora? Pois é, porque o glúten é uma parte proteica, tá? O carboidrato, ele continua igual em todos os tipos de pães. Então, isso vale com farinhas, com pães. Então, eu digo, farinha com glúten ou sem glúten vai virar açúcar do mesmo jeito. E aí eu notei que as pessoas não têm muito ideia do açúcar escondido nos alimentos. Então, uma outra coisa que eu faço no consultório, quem já passou consulta comigo, que está me assistindo, já viu esses modelos. Eu também costumo mostrar o quê? Essa porção de feijão. Essa porção de feijão, ela também tem carboidrato e ela também vai virar açúcar. Inclusive, eu costumo colocar uma em cima da outra para mostrar que elas são praticamente, se você considerar a alturinha do feijão, ela é praticamente a mesma quantidade. Só que olha a diferença. Também tem carboidrato, vai virar açúcar do mesmo jeito, com uma grande diferença. Até esse feijão virar açúcar, você tem fibras, você tem nutrientes, você tem minerais, enfim, você quando come comida de verdade é completamente diferente. Então, o que eu sempre tenho trazido à tona e sempre mostro esse mesmo pôster que nós temos aqui no estúdio, do Mais Saúde, eu costumo mostrá-lo também para o meu paciente. Isto é comida de verdade. Aqui, lógico, estão faltando as proteínas, mas tudo quanto mais perto da natureza, mesmo os carboidratos, eles têm uma quantidade interessante em relação aos nutrientes que ele traz. Já o produto industrializado, e aí eu vim hoje aqui para o estúdio trazendo assim uma série de produtos que a gente não tem muito ideia daquilo que come e vira açúcar. Outro dia o Dr. Rock estava conversando comigo e disse assim, as pessoas não têm noção do tanto de açúcar que comem. A paciente virou para ele e falou assim, não, eu como macarrão, mas eu não como açúcar, eu não ponho açúcar no cafezinho. Gente, macarrão é carboidrato? Vai virar açúcar. Então hoje nós vamos acompanhar aqui no programa Mais Saúde uns pequenos detalhes interessantes, tá? Então, já que eu comecei a falar do pão e eu falei a respeito do glúten, eu gostaria que vocês observassem uma coisa quando vocês fossem comprar pães. Primeira coisa, que se você vai atrás de um pão integral, a massa integral ela é muito mais pesada do que a farinha refinada. Então, eu gostaria que você lesse os ingredientes. Então, vou mostrar aqui para vocês. Quando você compra um pão que de fato tem o primeiro ingrediente como farinha integral, repara qual é o segundo ingrediente, glúten. Sim, eles acrescentam glúten como ingrediente para tornar essa massa mais leve. Então, eu quis mostrar esse detalhe porque muitas vezes nós não nos preocupamos muito, achamos que o pão integral é mais saudável que o pão refinado. Entretanto, se você for considerar esse detalhe do glúten, você acaba tendo mais glúten ou então tem um outro nome, melhorador de farinha, que faz o quê?
é acrescentado para dar mais leveza à massa. Mas hoje o foco não é falar do glúten, é falar do açúcar escondido. Então, uma das coisas que eu gostaria que vocês observassem, talvez você não tenha levado ainda em consideração que toda vez que você vai comprar um pacote de biscoito, está escrito assim, como está aqui, ó, porção de 30 gramas igual, aí tem a tal da medida caseira. E aí, a medida caseira vai depender do tipo de biscoito. Então, nós vamos agora, eu inclusive gostaria que você, a partir de então, você começasse, quando fosse ao supermercado, você está lá no corredor dos biscoitos, começa a investigar como todos os biscoitos na embalagem estão escritos 30 gramas a porção. E aí, do lado, tem a quantidade do biscoito em o que nós chamamos medida caseira, porque ninguém vai saber quanto é que são 30 gramas, ninguém tem balancinha fácil em casa. Então, o que acontece? Eu já fiz aqui para você o seguinte, 30 gramas do biscoito tipo creme cracker, eles são 6 unidades. 6 unidades do biscoito creme cracker representam a porção de 30 gramas. E olha o tanto de açúcar, cada quadradinho desse tem 3 gramas de açúcar. Dá uma olhada quanto de açúcar você está comendo quando você ingere 6 biscoitos creme cracker. É impressionante, né? Até que no creme cracker não é tão assim complicado. Nós vamos agora para um biscoito recheado. 30 gramas desse biscoito recheado, que não é tão pesado, são 3 unidades. Eu até abri para vocês verem que é um biscoito recheado. Olha quanto de açúcar tem. 3 gramas em cada uma. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 gramas. Então, quando você olhar na embalagem carboidratos e olhar quantos gramas aquilo representa, você transfira isso e divida por 3. É cada um desses quadradinhos de açúcar, porque a gente tem o açúcar a granel, mas você tem também já aqui no Brasil o tipo de açúcar que nem esse nesses quadradinhos. Esse aqui é um biscoitinho muito conhecido nosso, né? Criança adora. E aí já a porção dele são 4 biscoitos e meio para perfazer 30 gramas. E aqui você tem a quantidade de açúcar contida nessa porção. Biscoito tipo waffle. Agora, eu queria só deixar uma perguntinha aqui para gente. Que criança ou nós mesmos, adultos, quem abre um pacote desse biscoito só come 3? Quem é que pega um pacote de waffle e não come o pacote inteiro? Então, a gente não pode esquecer que a porção deveriam ser apenas ingeridas 4 unidades, 4 peças. Procura sempre seguir a orientação que está na embalagem, porque essa é a padronização. Então, você vai ver que para cada tipo de alimento, você tem um tipo. Você tem aqui o biscoito de polvilho, que parece, né? Nossa, ele cresce, né? Porque ele é vazio por dentro, mas olha o tanto de açúcar que tem nessa porçãozinha. E nós temos agora uma novidade aqui no Mais Saúde. A primeira coletânea de programas Mais Saúde que você vai poder agora adquirir através do Departamento da Vi, através das lojas da Canção Nova, através das casas de missão, pelo Porta a Porta, já está no catálogo Porta a Porta, o primeiro DVD da coletânea dos programas Mais Saúde. Todos eles focados em nutrição, alimentação, com interferência nas emoções, na depressão, no déficit de atenção, irritabilidade. Então, esse é o foco. São vários programas, estão muito bons. Às vezes a pessoa não tem, assim, disposição para ler um livro. Então, tudo aquilo que eu escrevo, tanto do Tudo Posso, mas nem tudo me convém, como principalmente no Alimente Bem Suas Emoções, está no livro. E, aliás, no DVD.
E lembrando, toda vez que você adquire um produto aqui, através do departamento Davi, da comunidade Canção Nova, você está ajudando no projeto Dai-me Almas a alcançarmos os nossos mensalmente 100%, porque se você gosta de programas como esse, se eu posso estar falando esse tipo e abordando esse tipo de assunto, é porque nós não temos propaganda. O que nosso compromisso é com a verdade, é o compromisso de Jesus. Então, nós podemos estar assim abordando temas às vezes nevrálgicos, por quê? Para melhorar justamente a sua saúde, que é o foco do programa Mais Saúde. E para você que está assistindo o programa por outra região, ou principalmente fora do Brasil, você tem como adquirir esses produtos, os meus livros, os livros do Dr. Rock e esse DVD, através da loja Canção Nova de Portugal. Você dá uma olhadinha aí no GC, que tem como você acessar. Mas nós estamos indo para um breve intervalo e no segundo bloco eu vou mostrar para você a paçoquinha e o inocente suco, o quanto que tem de açúcar. Isso sem esquecer daquele famoso macarrão instantâneo que eu não simplesmente hesitei de mostrar novamente, e as barrinhas de cereais. Parecem que são saudáveis, mas não são tão inocentes assim. Mas a gente volta já já nessa segunda parte do programa Mais Saúde.